Fala turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre testes automatizados, TDD, CI/CD e mais alguns termozinhos que a gente escuta pela indústria e que você talvez não saiba o que significam ou não entende muito bem sobre o que é. Bom, esse vai ser um vídeo relativamente curto, não vou entrar muito em detalhes sobre cada coisa, mas é para basicamente dar uma introdução ao mundo dos testes automatizados, que é super importante em programação e que eu sei que muitos desenvolvedores, incluindo eu quando estava começando, acham ou achavam intimidador ou difícil, algo do tipo, e não é. Não é simples, mas também não é nada de outro mundo. E eu vou tentar usar esse vídeo para introduzir você, ou enfim, qualquer pessoa, a esse assunto. Eu espero que te ajude. Então, bora começar o vídeo. Bom, primeira coisa é definir os termos. A gente tem teste, que geralmente se refere a testes automatizados. Tem também os testes manuais, que são de extrema importância, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre testes automatizados por software. E quando você vê o termo teste sendo jogado aí no contexto de desenvolvimento, geralmente também se refere a teste automatizado e não a teste manual. O segundo termo é TDD, que significa Test Driven Development. Eu tenho um vídeo só sobre isso, deve estar aqui no meu dedo. E eu entro em mais detalhes sobre esse tópico lá, então nesse vídeo vai dar uma breve introdução. E tem também o termo CI/CD, geralmente foi escrito assim, que significa Continuous Integration e Continuous Delivery, ou seja, integração contínua e entrega contínua. A gente vai falar disso também. Tem alguns outros termos que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo, que são mocks, stubs, dublês de teste e mais algumas coisinhas. Então bom, bora começar. A gente tem que começar falando sobre testes. O que são esses testes automatizados? Bom, um teste automatizado é nada mais do que automatizar uma ação que seria feita por um humano. Então, o que isso quer dizer? Um teste pode ser tão pequenininho como testar uma função específica da sua aplicação. Então, imagina que você está escrevendo um método numa classe sua, numa classe user sua, que, por exemplo, confirma se o usuário é um administrador ou não. Uma das formas de você testar isso é abrir um console da vida, abrir um console do Node, ou do Python, do PHP, algo do tipo, instanciar a sua classe e rodar o comando, rodar o método e ver o que ele retorna. Você tem como automatizar isso com testes automatizados. Então um teste seria um pedaço de código que faz literalmente o que você faria manualmente e verifica. Os testes funcionam na base de asserções, que são basicamente verdades. Então um teste nada mais é do que uma sequência de confirmações de algo. O que é esse algo? Você pode criar um cenário onde um usuário não é administrador, você roda esse método para verificar se ele é administrador e aí você confirma que o resultado é falso. E você pode criar um teste num cenário onde o usuário é um administrador e você roda esse métodozinho e confirma que o retorno é true. Então nos testes a gente tem um termo legal chamado AAA, que é Arrange, Act e Assert. Então você prepara o teste, prepara o que a gente chama de test case, prepara o cenário do teste, o que aquilo está emulando, você faz uma ação, nesse caso, por exemplo, rodar esse método, e depois você faz as suas asserções, que são as suas verdades, a sua confirmação da história. Se alguma asserção falhar, o teste não passa. Então, se o método, por exemplo, retornasse que todo mundo é admin, o teste do cenário em que um usuário não é admin não passaria, aquela asserção falharia, não seria verdade. Então, no fim das contas, o assert é só uma confirmação da verdade. Então, confirma que algo que aconteceu é igual ao que você esperava. E eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas nos frameworks que a gente tem de testes, como o Jest, o PHP Unit, o Minitest, o RSpec, eles têm várias outras asserções. Por exemplo, a asserção de que algo é falso ou de que algo é nulo, que na verdade são só abstrações da única asserção que existe, que é uma verdade. Então, um assert no, por exemplo, que assert que algo é null, é basicamente uma asserção verdadeira de que algo equivale a null. Então, toda vez que você vê esses métodos, saiba que no fundo, na implementação dele, é um assert true, de certa forma. É uma asserção de uma verdade. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de teste. Isso aqui é com um pouco de pseudocódigo, mas foi inspirado no Adonis.js. E esse aqui é um teste usando o Jest, que é um framework de teste em JavaScript. Então, usando aquele exemplo que a gente falou, de determinar se um usuário é admin ou não, bora dar uma olhada nesse código. Nesse primeiro bloco aqui, a gente tem a definição do teste, ou seja, o nome do teste. E o segundo argumento é só uma função
que vai ser o teste que vai ser executado. Então repare que aqui no início a gente cria um usuário. Por que a gente cria um usuário? Porque esse teste depende de um usuário. Então a gente está fazendo a parte arrange do que eu falei mais cedo. A gente está arrumando o ambiente do teste. Em seguida, eu faço aqui uma asserção junto com um ato, que é verificar se o usuário é admin. Então tem esse método isAdmin. Eu estou criando uma expectativa em cima desse método e eu estou verificando que ela é falsa. Essa asserção to be false é a mesma coisa que uma asserção genérica to be, passando false como argumento. Em seguida, a gente tem um outro ato, que é transformar o usuário em um admin, e depois a gente verifica que nesse caso sim, o método isAdmin retorna true para aquele usuário. Então reparem que isso é algo que a gente poderia fazer manualmente, mas que a gente está simplesmente automatizando o mesmo processo que a gente faria de forma manual. Então, como eu falei, o teste pode ser algo tão pequenininho quanto um teste de um método, e a gente geralmente chama isso de teste unitário, porque teste é uma unidade bem pequena de código. Então, quando você testa um método pequenininho, você está fazendo um teste unitário. Outro tipo de teste muito comum são os testes de integração. Então, se você já trabalhou com Rails, ou com Laravel, ou com Adonis, por exemplo, no mundo do Node, esse tipo de teste é bem comum, porque ele é um teste fácil de escrever, é um teste que gera bastante valor e são muito bem documentados, tem muito conteúdo sobre isso. Um teste de integração é um teste onde você testa a integração do seu sistema. Então você testa o funcionamento de diferentes partes do sistema. Por exemplo, você pode fazer um teste para uma rota da sua aplicação. Então, digamos que você tem uma rota de cadastro, você pode testar essa rota. Por que não é um teste unitário? Porque você não está testando um métodozinho, você está testando todo o fluxo HTTP de cadastro. Ou seja, isso envolve a entrada da requisição HTTP, middlewares, o seu controller, qualquer outra classe que tenha lá dentro para viabilizar o cadastro desse usuário. Tem tudo isso englobado num teste de integração que não expõe toda essa API. Então, um teste de integração do seu cadastro seria fazer uma requisição para essa URL de cadastro, uma requisição POST, por exemplo, e depois confirmar que um usuário foi criado no banco. Isso é um teste de integração. Você não está testando um pedacinho pequeno de código. Pelo contrário, você está testando a sua própria aplicação de uma forma, dependendo do framework também, externa. Olha só, turma, tá aqui um exemplo de teste de integração. E repara que segue o mesmo esquema do teste unitário anterior, exceto que a gente está passando esse client na função e quem nos dá isso é o Adonis.js. A diferença aqui é que a gente está fazendo uma chamada HTTP para essa rota aqui, /register, e passando um payload, um e-mail e uma senha. Depois a gente só confirma que o status dessa requisição HTTP foi 201 para garantir que a nossa entidade foi criada. Depois a gente busca o primeiro usuário do banco e confirma que os dados dele são os dados que a gente esperava, ou seja, que tem o e-mail certo. E no caso da senha a gente confirma que não tem a senha certa, porque a gente não quer salvar essa senha em plain text. A gente quer que ela esteja com um hash. Obviamente, um teste de integração não está limitado a controllers, a rotas, mais especificamente. Você pode ter teste de integração de outras coisas. Por exemplo, você pode testar um job da sua aplicação, você pode testar um e-mail da sua aplicação. Tem diversas coisas para qual você pode escrever teste de integração, mas um uso muito comum é para testar rotas HTTP. O terceiro tipo de teste que eu vou falar é o que a gente chama de... você vai ver isso escrito como, talvez, teste E2E, E2E, que significa end-to-end, talvez como teste funcional, talvez como browser test. Geralmente, esses são os testes onde você está, de fato, testando essa aplicação de forma totalmente externa. Geralmente, a gente faz isso instanciando um browser que executa ações automatizadas e performa asserções. Então, por exemplo, você quer testar o seu cadastro usando esse browser test ou end-to-end test. Você pode usar uma ferramenta como, por exemplo, Selenium, ou o Chrome WebDriver, ou diversas outras implementações que tem por aí, que vai literalmente subir uma instância de um browser e fazer todos os comandos que você definiu no teste. Que pode ser clicar em cadastro, preencher com alguma informação, clicar em cadastrar, verificar que ele vê alguma coisa na tela, como por exemplo, bem-vindo. E se não tiver nada disso, o teste vai falhar. Então esses são os testes funcionais, ou testes end-to-end, ou browser tests, como quer que você queira chamar. Então quais são as diferenças entre esses três tipos de testes? Bom, você tem o teste unitário, que é um teste muito pequeno, testa uma única unidade da sua aplicação. Esse tipo de teste é muito rápido, porque é um teste pequeno, que testa um pouco da sua aplicação.
ele é um teste que, digamos, passa menos valor, justamente porque você está testando uma unidade do seu software isoladamente, você não está testando a integração de tudo. Então você pode ter testes unitários passando para cada unidade do seu código, mas essas unidades podem não estar corretamente integradas e assim a funcionalidade não vai funcionar como deveria. Os testes de integração estão nesse meio termo, eles são testes um pouco mais caros no sentido de processamento, geralmente são maiores porque você está testando mais coisa, mas eles também geralmente rodam internamente, então eles não são tão custosos assim. Por exemplo, no Laravel você pode rodar um teste contra um endpoint, contra uma rota sua internamente. Então você não tem um browser sendo instanciado e fazendo as requisições, você tem aquela requisição passando internamente pelo framework. No Rails também, no Adonis, enfim, acredito qualquer framework ou já tenha isso ou você tem bibliotecas que fazem isso. Então eles não são tão caros. Obviamente, como eu falei, testes de integração não estão limitados a rotas, você pode ter um teste de integração basicamente... Pensa assim, se você não está testando um único método, provavelmente é um teste de integração. Então, eles não são tão custosos, mas eles são um pouquinho mais caros do que os testes unitários. Esses testes também geralmente envolvem um banco de dados, então você também tem esse atraso de fazer as queries, de subir o banco, etc. Então, eles são um pouquinho... Geralmente tendem a rodar por um tempo um pouquinho maior. E por fim, você tem os browser tests, ou como a gente falou, os testes end-to-end. Esses são os mais custosos porque envolve subir um navegador, subir um banco de dados, às vezes subir outras coisas como, sei lá, um Redis da vida ou algo do tipo. Então, ele tem uma orquestração maior, envolve mais elementos distribuídos de certa forma, não é só a sua aplicação, e eles demoram bem mais para rodar, porque você está de fato fazendo requisições HTTP e verificando coisas na tela, e às vezes, por exemplo, um texto não necessariamente vai aparecer na hora que a tela é carregada, você tem que esperar aquele texto aparecer. Então esses são os testes que mais demoram e são os testes mais custosos em questão de CPU, de RAM, etc. Existem formas de mitigar isso, você pode rodar os testes em paralelo, enfim, tem várias soluções hoje em dia para garantir que esses testes não levem uma eternidade, mas de fato a gente tem o que a gente chama de pirâmides de teste, está aparecendo uma imagem agora. Os testes unitários são os que provêm menor cobertura, mas são os mais rápidos, os mais baratos. Você tem os testes de integração no meio, que provém uma cobertura legal, mas são um pouquinho mais caro. E você tem os testes end-to-end, estão bem no topo dessa pirâmide, que são os testes mais custosos, que mais demoram, mas que provêm mais cobertura. Uma coisa interessante é também notar que os testes que têm mais cobertura também são os testes mais fáceis de quebrar. Justamente porque eles envolvem mais componentes. Então, um teste de browser em que você faz todo o processo de registro e digamos que você verifica que tem um texto de bem-vindo. Se você mudar aquele texto, esse teste vai quebrar. Se trocar de bem-vindo para olá, aquele teste vai quebrar. Enquanto que os testes unitários quebram menos, porque eles testam unidades bem pequenas. Então tem essa questão que é importante você saber. Então tá, esses são os testes. A gente também tem agora o TDD, que geralmente vem associado. Quando fala de teste, a pessoa geralmente fala de TDD também. E TDD significa Test Driven Development. Agora, TDD é uma metodologia que depende de testes, mas os testes não dependem de TDD, são coisas diferentes. Eu já vou explicar o que é o TDD. O TDD é uma metodologia que se baseia em testes e que tem como base o feedback dos testes. Então a gente tem o que a gente chama de TDD Lifecycle, que deve estar aparecendo na tela aí também. Então, o que é praticar o TDD de forma bem in a nutshell, bem simples? Digamos que você vai fazer uma feature de compra, certo? A pessoa pode comprar um item no seu site. Talvez esse exemplo não seja melhor porque essa é uma feature complexa, mas vamos usar ele. Numa situação normal, você provavelmente escreveria a feature testando manualmente, indo lá no browser, dando refresh, clicando. Uma outra opção com teste é você escrever a feature e testar depois. Então, você garante que aquela feature está funcionando como você quer e se ela vier a quebrar, você vai ter um teste falhando. A gente chama isso de regressão. O TDD se baseia em você escrever os testes antes de implementar a feature. Aí você deve pensar, putz, mas por que eu faria isso? E tem alguns motivos. Primeiro é que implementar os testes antes de você implementar a feature te facilita a pensar tanto nos que a gente chama de happy path, como também nos caminhos que não são felizes. Ou seja, o que é um happy path? O cara vai fazer a compra dele, a compra dá certa. Ele clica no botão certo, vai para a página certa, o cartão passa, tudo bonito. Os caminhos
das coisas erradas, eu não sei exatamente a tradução para o termo que eu estava pensando, mas as situações não ideais são o cartão falha, o produto que ele clicou em comprar acabou de sair de estoque, enfim, tem diversas situações em que aquela ficha não vai funcionar como deveria. E quando você pratica o TDD, uma das facilidades que ele tem é que você tem mais tempo para pensar no problema e você consegue pensar nesses diferentes caminhos e escrever os testes. E como eu falei, no TDD você escreve o teste antes do código, ou seja, você consegue pensar em como você quer que aquilo seja implementado antes de fazer a implementação. Então, principalmente quando a gente está falando de teste unitário, é muito interessante porque te permite pensar numa API ideal antes de você escrevê-la. Então, ao invés de você descobrir as coisas on the fly, enquanto você está escrevendo, você já pensou num cenário ideal e talvez você faça pequenas modificações, mas ele te faz pensar. Então, seria como... Eu vi isso no Twitter, não lembro quem foi que tweetou, mas TDD seria como você pensar antes de falar. O segundo fator é que conforme você vai progredindo no teste, ele vai te dando feedback. Então você tem um teste, por exemplo, do checkout, que eu falei da compra, e ele vai começar falhando, não vai passar a primeira linha vai falhar. E conforme você vai implementando, o teste vai te dizendo o que está faltando. Então talvez dê um erro que a página da compra não exista, você implementa aquela página. Depois dá um erro que o método comprar não existe, você implementa o método e por aí vai. Então você tem esse feedback loop muito interessante que o TDD te dá. Mas eu pessoalmente acho que mais importante do que qualquer uma dessas coisas, o TDD é uma prática. Então ele te ajuda a criar uma rotina. O que é muito comum quando você começa a escrever teste? Você faz um teste aqui, faz um teste ali, até que aparece uma demanda que você está com pressa e você só escreve. E aí o tempo vai, você esquece de escrever um teste, está com preguiça, acha que não vale a pena, e aí o trem desanda. E você ou para de escrever teste, ou tem teste pela metade, ou você não pensou em todos os caminhos. E o TDD como prática te força a ter essa rotina de escrever teste. Então, mais importante do que o feedback loop, que eu acho muito interessante particularmente, ou o que eu falei de pensar, ele te ajuda a criar uma rotina, a ter uma prática consistente de escrever teste. Você não vai fazer um teste de uma forma e outro de outra, você não vai escrever um teste antes, um teste depois, você vai sempre ter uma forma consistente de como fazer aquele... Você tem um processo, essa é a palavra que eu queria. Você tem um processo sólido, provado. Então, eu acho que para quem está começando, o TDD é muito interessante por esse motivo. Quando você é uma pessoa mais experiente, tem alguma prática, eu acabei de falar essa palavra, você acaba fica mais fácil ter mais liberdade, pular algumas etapas. Então, por exemplo, continuo usando o TDD muito frequentemente, mas eu não faço feedback loop tipo de linha por linha. Se não é... Eu implemento uma coisa, rodo o teste de novo, vejo qual foi o erro. Implemento outra coisa, já vou fazendo. Eu meio que já sei chegar pelo menos no final do caminho e depois é basicamente ajustar umas coisas, enfim. Tem um vídeo só sobre TDD, então assiste lá. Mas eu acho que o verdadeiro benefício do TDD é tanto criar essa rotina, quanto também ser o que eu acho, para mim, TDD é também uma metodologia de design de software. Isso é assunto para outro vídeo, eu tenho um vídeo em inglês, vou deixar nos comentários também, que chama Compondo problemas complexos com o TDD. Mas vai ter vídeo em português disso também. Então, recapitulando. Testes automatizados de software são só formas automáticas de fazer o que você faria manualmente. Você tem testes unitários, testes de integração e os testes end-to-end. TDD é uma metodologia que depende de teste, mas o contrário não é verdadeiro. Você pode escrever testes sem TDD, mas você não pode fazer TDD sem testes. Próximo assunto é CI/CD. Já vou falar disso, mas deixa eu falar de um assunto que eu não falei, que eu esqueci de falar. Por que a gente escreve testes? O motivo principal é garantir a estabilidade da aplicação. Então, garantir que as funcionalidades funcionam como deveriam. Mas tem mais, tem coisa além disso. Um segundo motivo é, por exemplo, evitar regressões. O que é uma regressão? Por ser uma feature funcionando, alguém mexeu em alguma coisa, essa feature quebrou. Então, os testes funcionam não só como uma forma de garantir que o que você escreveu agora está funcionando como você queria, mas também como uma forma de que, se no futuro alguém mexer em algo que quebrou aquela funcionalidade, você vai saber. Então eu gosto de pensar em teste como uma fotografia do cenário funcionando. Então, você implementou lá o seu checkout, você escreveu o teste tudo bonitinho para todos os caminhos. Pronto. Toda vez que você rodar o seu comando de teste, o test runner, aqueles 5, 6 testes que você escreveu vão rodar para sempre. Então, toda vez que um dev rodar aquilo no seu time, o que você testou lá atrás vai continuar sendo testado.
E é por isso que TDD escala tanto, escala de forma exponencial. TDD não, desculpa, testes escalam tanto, escalam de forma exponencial. Porque conforme você vai escrevendo mais testes, vai como se fosse uma bola de neve. Então você começou sozinho na empresa, só você escrevendo teste, entrou mais um. Quando você tem 10 pessoas rodando diversos testes que foram escritos há meses, adicionando novos testes, então escala de uma forma excelente e, como eu falei, você também evita regressões. Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, mas que não cabe nesse vídeo, então vai ficar para outro. Mas tá, voltando para o que eu ia falar, que era CI e CD, integração contínua e entrega contínua. Não dá para falar de tudo nesse vídeo, então vou resumir. O que é integração contínua? Pensa no software que você trabalha. Tem gente que usa Git Flow, tem gente que usa Trunk-Based Development, tem gente que não usa Git, tem gente que comita tudo na master. Como é que as coisas geralmente funcionam? Você é uma feature, então você é uma feature grande, como implementar o checkout, você cria uma branch para essa feature e você desenvolve tudo lá. Isso funciona muito bem quando você tem um time pequeno, ou quando essas features são muito curtinhas. Mas quando você tem um time com várias pessoas adicionando código no repositório, essas branches que a gente chama de long-lived branches, que são branches que duram bastante tempo até serem colocadas na branch principal, elas perdem integração. E o que significa perder integração? Digamos que você levou uma semana para escrever essa feature. Então você ficou isolado numa branch por uma semana. Quando você vai dar merge nessa branch, na branch principal, já mexeram em um monte de arquivo que você mexeu também, tem merge conflict, algumas coisas mudaram, o design mudou. Então tem diversos problemas que podem acontecer. E uma solução para isso é o que a gente chama de integração contínua. Ou seja, é garantir que todo mundo está quase sempre integrado, está no mesmo, digamos, no mesmo caminho, na mesma página. Uma das formas de fazer isso é usando testes. Por quê? Imagina o cenário que eu descrevi. Você tem diversas pessoas trabalhando no código. Você tem lá a sua branch do seu checkout, que é uma pull request gigantesca, alguém vai ter que revisar ela, mudou um monte de coisa durante no meio do caminho, tem que fazer rebase, tem que agitar arquivo, enfim. Isso é complicado. Uma das soluções, que é por exemplo, o Trunk-Based Development, você não tem essas branches de longa duração, e ao invés disso você vai fazendo pull requests pequenas que dão merge direto na branch principal. Só que para isso funcionar, a branch principal tem que sempre estar estável. E o que é estável? Ela não está com bug, não está com problema. Como é que você garante isso? Com testes. Então, por exemplo, você pode ter uma branch master, que está sempre estável, e todo o código que vai ser adicionado nessa branch master tem que passar nos testes. Se os testes não passarem, o código não pode ser adicionado. Então você adiciona um grau de segurança muito grande enquanto você mantém todo mundo integrado. Você mantém pull requests pequenos para uma única branch, que é a principal, e você não tem que fazer os releases, não tem que ficar revisando pull request gigantesca, não tem que agitar um monte de coisa antes de um deploy. Então tem muitos benefícios. Só que para isso você tem que ter uma suite de testes muito robusta para garantir que nada vai quebrar nessa brincadeira. E é aí que os testes entram em jogo. A gente tem uma coisa chamada pipelines, você já deve ter visto no GitHub Actions ou no Bitbucket Pipelines, Travis CI, o Circle CI, que são ferramentas de integração contínua, e a gente constrói esses pipelines que podem ser tão simples quanto simplesmente rodar a suite de testes e verificar se está ok ou não, como podem ser muito complexos em mover coisas de lugares, buildar aplicações, compilar aplicações e depois rodar os testes, enfim, elas variam de tamanho. Mas para esse vídeo, bora pensar nelas apenas como pipelines rodando a suite de testes e falando se está ok ou se não está ok. E aí entra o conceito de entrega contínua. Entrega contínua é basicamente você poder fazer deploy para o seu ambiente de produção ou de staging a qualquer momento. E isso depende da sua branch estar sempre estável. Se a sua branch está sempre estável, teoricamente não deveria ter nenhum problema em fazer um deploy. E aí, usando essas pipelines que também rodam os testes, você consegue fazer scripts que, por exemplo, assim que uma pull request é adicionada à branch master, ela vai rodar os testes, garantir que está tudo ok, e se tudo estiver ok, ela faz deploy da aplicação. E é assim que você consegue ter times aí de centenas de pessoas fazendo dezenas ou centenas de deploys por dia, sem quebrar o mundo inteiro. É uma combinação de testes, boas práticas, não ter essas branches de longa duração e entrega contínua. Mas isso aqui, como eu falei, é assunto para outro vídeo. Eu vou deixar uns links aqui na descrição que podem te ajudar a entender esses conceitos. Vai ter gente que vai me criticar, tenho certeza, pela forma que eu expliquei, mas é porque não dá tempo de explicar em detalhes e com exemplos num único vídeo, mas vai rolar vídeo disso. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei e que tenha feito sentido.
E espero que os exemplos que eu tenho adicionado na pós-produção tenham ficado legais também e ajudem vocês a entender todo esse mundo de testes automatizados e test-driven development, entrega contínua e tudo mais. Não é bicho de 7 cabeças, mas é um pouquinho difícil de começar, mas depois que você pega o ritmo, é tranquilo. Então, bom, esse vídeo foi sem script, só falei aqui e vou adicionar mais coisas na edição, mas eu espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!